Começando agora o primeiro episódio do Dica de IA. O podcast para você ficar atualizado sobre todas as novidades do mundo de inteligência artificial. Eu sou o Daniel Lima. Eu, Lucas Aquino. Já pega o seu café, coloca o seu fone, porque hoje o episódio é sobre uma virada importante. A inteligência artificial deixou de ser só uma ferramenta legal de escrever texto, gerar imagem e ajudar no código, e agora ela virou um assunto de chefe de Estado, pauta do G7, discussão de segurança nacional e disputa sobre quem pode acessar os modelos mais poderosos do mundo. Tem CEO de IA sentado em mesa de líder global, tem país discutindo o esquema de parceiros confiáveis, quase como um clube de acesso aos modelos mais avançados, tem Anthropic lançando o Cloud Tag para transformar o Slack num espaço onde a IA trabalha junto com o time, e tem a própria Anthropic no meio de uma briga maior sobre os modelos avançados, risco e governo. Eita, o episódio de hoje tá muito bom, mas antes de entrar nas notícias, vamos rapidamente para os nossos patrocinadores oficiais. Abacate Pay é a melhor forma de comercializar o seu produto online, de forma simples, rápida e eficaz. Acesse abacatepay.com e comece hoje mesmo a gerar pagamentos. Inclusive, a Abacate Pay tem uma documentação exclusiva para LLMs, ou seja, inteligência artificial, conseguir integrar de uma forma super fácil aí no seu produto. Ah, e todas as notícias que vamos falar hoje foram retiradas do Daily Journal, a sua nova fonte de conhecimento. Primeiro, Sam Altman, Demis Hassabis e Dario Amodei apareceram no centro da conversa do G7, enquanto os líderes do mundo discutiam quem deve ter acesso aos modelos avançados dos Estados Unidos por meio de parceiros confiáveis. Próxima. Depois, a Anthropic lançou o Cloud Tag, começando pelo Slack, para você marcar o Cloud em canais ou threads como se fosse um colega da equipe de trabalho. E mais. Para fechar, a treta da Anthropic com os modelos Fable 5 e Mythos mostram uma pergunta gigante. Quem que tem o botão de desligar a IA mais poderosa do mundo? Então, vamos... Bora para a primeira história, porque ela começa com uma cena que parecia ficção alguns anos atrás. CEOs de empresas de IA sentando quase como se fossem líderes de país. A cena principal dessa história é forte. Líderes do G7 discutiram inteligência artificial, enquanto nomes como Sam Altman, da OpenAI, Demis Hassabis, da Google DeepMind e Dario Amodei, da Anthropic, aparecem cada vez mais perto da mesa. O G7 reúne algumas das maiores economias do mundo. Normalmente, esse tipo de encontro fala de segurança, comércio, energia, guerra, e agora a IA entrou nesse pacote. Poxa, Lucas, isso muda totalmente o peso da conversa, porque até pouco tempo atrás, a disputa da IA parecia mais uma briga de produto. Qual modelo responde melhor, qual é mais barato, qual escreve código melhor, qual gera imagem melhor. Só que o modelo de IA avançado já virou uma infraestrutura. Para simplificar, modelo é o motor por trás da IA. Você não vê o motor quando usa uma ferramenta, mas ela é quem define a potência do que ela consegue fazer. Quando esse motor começa a ajudar em código, pesquisa científica e segurança digital, o assunto deixa de ser só tecnologia e entra em política industrial. E é por isso que a ideia de parceiros confiáveis apareceu na conversa. A proposta seria criar um caminho para certos países, empresas ou instituições acessarem esses modelos avançados dos Estados Unidos, sem precisar abrir para o mundo inteiro. Pensa numa sala VIP de aeroporto. Não basta você só querer entrar, você precisa ter o cartão certo, passar pela regra certa e ser aprovado naquele sistema. E no caso da IA, o cartão seria uma mistura de país aliado, empresa confiável e regra de segurança e permissão de acesso. O começo da história é basicamente esse. IA virou assunto do chefe de Estado. Doideira, né? O meio é o conflito. Se os modelos são mais poderosos, ninguém quer liberar o acesso sem controle. Mas se o acesso fica concentrado em poucos países e para poucas empresas, o resto do mundo inteiro corre risco de virar dependente. Para uma startup brasileira, por exemplo, isso importa muito. Se o modelo só fica disponível para quem está dentro do clube, competir globalmente fica ainda mais difícil. É como tentar correr uma Fórmula 1 usando um motor limitado, enquanto outros times têm acesso a motores super complexos. A conclusão é bem simples na realidade. A próxima fase da IA não vai ser definida só por quem cria o melhor modelo. Vai ser definida também por quem recebe permissão para utilizar esse modelo. E essa permissão pode afetar empresa, produto, pesquisa, dev, governo e até o jeito que países competem entre si. Próxima notícia. Agora, vamos sair da mesa do G7 e entrar num lugar bem mais próximo da rotina de empresa, o Slack. No dia 23 de junho de 2026, a Anthropic lançou o Cloud Tag. A ideia começa pelo Slack. Você marca um @cloud em algum canal ou thread e o Cloud entra na conversa para ajudar o time a tocar alguma tarefa. O começo da história parece simples,
Mas isso não é só um bot. O ponto não é ter só um robô respondendo as mensagens. O ponto é colocar a IA dentro de um lugar onde o trabalho já está acontecendo. Hoje, muita gente usa IA numa aba separada. Você copia o contexto, cola no chat, pede uma resposta, copia de volta para o Slack e espera alguém comentar. Volta para o chat e explica tudo de novo que essa pessoa comentou. Esse vai e volta, ele cria um certo atrito. O que o Cloud Tag faz é cortar todo esse caminho. A promessa é que o Cloud consiga ler o contexto daquela thread, entender a conversa e ajudar dali para frente. Assíncrono, nesse caso, quer dizer que ele pode trabalhar sem todo mundo estar junto ao mesmo tempo. É como deixar uma tarefa numa mesa compartilhada. Alguém pega, resolve uma parte e devolve para outro time continuar. Segundo a Anthropic, o recurso já começou em beta para clientes do Cloud Enterprise e Team. A empresa também diz que uma versão interna dessa abordagem já é utilizada por ela mesma e que 65% do código inteiro do time de produto vem dessa versão interna do Cloud Tag. E Dani, esse número chama atenção, mas vale a gente ler com cuidado. É uma afirmação da própria Anthropic, não uma auditoria independente. Ainda assim, mostra a aposta da empresa. Muito bom, Lucas. Eu acho que o meio da história é o impacto operacional. Se a IA ela fica dentro do Slack, ela deixa de ser uma ferramenta individual e vira parte do fluxo do time. É como a diferença entre pedir ajuda por e-mail e chamar alguém que está sentado aqui do seu lado. A conversa ela ainda está mais rápida, porque o contexto ele já está ali dentro. Mas o fim da história traz a parte que toda empresa precisa pensar: permissão. Se a IA entra no Slack, ela consegue ver canal, thread, estratégia, cliente, bug, proposta, código, problema interno, enfim. Isso pode acelerar muito o trabalho, mas também exige regra clara. Quem pode chamar, em quais canais, o que ela pode ler, o que ela pode guardar, quem revisa o que ela entrega. Então, a conclusão aqui vai além do lançamento em si. A IA ela está saindo de uma aba isolada de um chat em si e entrando no ambiente real de trabalho. E quando isso acontece, produtividade e governança precisam andar juntas. Próxima notícia. A terceira história fecha o episódio voltando para a pergunta central: quem controla a IA mais poderosa do mundo? Segundo os materiais analisados, a discussão envolvendo Anthropic, Fable 5 e Mythos virou um teste real de poder de empresa, governo e segurança nacional. Primeiro, um cuidado importante. Circulou uma história de que o Mythos, que é um modelo mais poderoso da Anthropic, teria hackeado os sistemas classificados pela NSA. Pelo que foi apurado no roteiro, isso foi tratado como falso ou distorcido. A leitura mais segura é que houve confusão com o exercício autorizado pelo Red Team. Red Team é quando especialistas tentam quebrar um sistema antes que alguém mal intencionado faça isso. Pensa numa simulação de incêndio em um prédio. O objetivo não é causar o incêndio, é descobrir aonde o prédio falha antes de uma emergência real. O ponto real da história é outro. Em 12 de junho de 2026, o acesso a modelos como Mythos, Fable 5 teria sido suspenso por conta de uma diretiva de controle de exportação. Controle de exportação é quando uma tecnologia passa a ser tratada como algo sensível pelos Estados Unidos nesse caso, Ela não circula livremente, precisa de regra, destino aprovado e autorização. O motivo apontado pelo governo dos Estados Unidos foi a descoberta de um jailbreak específico. E jailbreak aqui é como encontrar uma frase que faz o porteiro abrir uma porta que deveria ficar trancada. A trava existe, mas alguém descobre um caminho para contornar essa proteção. O começo da história é uma empresa dizendo que certos modelos exigem muito cuidado, o meio é o governo tratando esse risco como um assunto de segurança nacional, e o fim é o seguinte dilema: se uma IA avançada ela pode gerar risco sério, quem que decide o limite? A empresa que o criou, o governo, uma auditoria externa, algum processo misto? Para mim, o caminho mais saudável parece combinar com 3 coisas: teste da empresa, auditoria técnica independente e autoridade pública com gente que entende sobre o assunto. É parecido com uma vistoria de um prédio. Não basta o dono dizer que está seguro, mas também não adianta mandar alguém que não entende nada para analisar a estrutura. Para quem usa IA no dia a dia, o aprendizado é prático. Acesso não é garantido para sempre. A ferramenta que criou hoje, ela está disponível e pode mudar de regra, pode perder recurso, pode sair do ar, pode ficar restrita por decisão comercial ou regulatória até mesmo. Então, se a sua empresa depende muito de IA, vale ter um plano B, política de uso e clareza sobre quais processos críticos não podem ficar presos em uma única ferramenta. Encerramento. Então, recapitulando, primeiro, IA entrou de vez na conversa do G7 e o debate sobre parceiros confiáveis mostra que acesso a modelos avançados pode virar disputa geopolítica. Segundo, o Cloud Tag mostra que a IA entrando no ambiente real de trabalho, começando pelo Slack, como uma promessa de contexto e colaboração assíncrona entre seu time. Terceiro, Anthropic, Fable 5 e Mythos mostram que segurança de IA já pode virar bloqueio, regra de exportação e decisão de governo. O fio que liga tudo isso é o acesso. Quem acessa o modelo, onde esse modelo pode trabalhar e quem pode ou não desligar e limitar a tecnologia quando o risco aumenta. Se você curte esse tipo de análise simples sobre IA, mercado e tecnologia sem enrolação,
acompanhe o Dica de A. Manda esse episódio para alguém que trabalha com produto, startup ou tecnologia dentro da sua empresa e me manda também sugestões de notícias que a gente pode trazer aqui. Eu sou o Daniel Lima Eu sou o Lucas Aquino. e a gente se vê no próximo episódio toda terça e quinta às 6 da manhã em ponto. Falou! Tchau, tchau. Goodbye.